se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A Lagoa Encantada da Pampulha. A Lagoa da Pampulha sempre foi cercada de mistérios. Durante o dia, suas águas cintilavam como um espelho dourado sob o sol, mas à noite, pareciam engolir a luz do mundo. As histórias contadas pelos moradores mais antigos eram sombrias, falando de espíritos que guardavam as profundezas escuras. Ninguém sabia ao certo quando essas lendas começaram, mas elas persistiam, passando de geração em geração. Um grupo de jovens, desafiando todas as advertências, decidiu explorar a lagoa certa noite. Eles riam das histórias, considerando-as meras superstições. O líder do grupo, Tiago, era conhecido por sua coragem imprudente. Ele insistia que tudo não passava de medo infundado e queria provar isso com uma aventura noturna. Os outros hesitaram, mas acabaram cedendo à pressão. A caminhada até a margem da lagoa foi tranquila, mas conforme se aproximavam, uma sensação pesada tomou conta do ar. Era como se o próprio silêncio estivesse vivo, observando cada movimento deles. Tiago tentou disfarçar seu desconforto, mantendo uma postura confiante, mas seus amigos trocavam olhares preocupados. Algo ali não estava certo. Quando chegaram à beira da água, perceberam que ela não refletia a lua. Em vez disso, parecia absorver toda a claridade, criando uma escuridão densa e palpável. Um dos amigos, Lucas, sugeriu voltar, mas Tiago o ignorou. Ele pegou uma pedra e a jogou na lagoa, esperando ouvir o som familiar de algo atingindo a superfície. No entanto, o silêncio continuou inabalável. Foi então que ouviram o primeiro sussurro. Vinha de dentro da lagoa, quase imperceptível, mas carregado de intenções obscuras. Parecia um chamado, baixo e constante, ecoando nas mentes de cada um deles. Lucas começou a tremer, enquanto outros tentavam convencer Tiago a ir embora. Mas ele estava hipnotizado, encarando a escuridão como se pudesse ver algo além. O vento parou completamente, e o ar ficou ainda mais denso. Os sussurros aumentaram de intensidade, transformando-se em vozes distintas que falavam línguas desconhecidas. Cada palavra parecia arranhar a alma de quem as ouvia. Tiago finalmente recuou um passo, mas já era tarde demais. A lagoa começou a borbulhar, e uma névoa escura emergiu das águas. Os amigos gritaram e tentaram correr, mas suas pernas pareciam presas ao chão. A névoa envolveu o grupo, e eles sentiram mãos invisíveis agarrando seus braços e pernas. Tiago foi o primeiro a ser puxado para trás, em direção à lagoa. Seus gritos ecoaram pela noite, mas ninguém apareceu para ajudá-los. Na manhã seguinte, os moradores encontraram apenas os pertences do grupo espalhados pela margem da lagoa. Não havia sinais de luta ou qualquer indício do que poderia ter acontecido. As autoridades iniciaram uma busca, mas todos sabiam que seria em vão. A lagoa não devolvia o que levava. As histórias sobre os espíritos protetores ganharam força após o incidente. Diziam que aqueles que desafiavam a lagoa eram punidos severamente. Alguns afirmavam ter visto sombras dançando sobre a água à noite, enquanto outros juravam ouvir risos distantes vindos das profundezas. A lagoa tornou-se ainda mais temida. Uma mulher idosa, Dona Maria, era conhecida por suas histórias sobre a lagoa. Ela contava que os espíritos eram os guardiões ancestrais da região, protegendo algo de valor inestimável escondido nas profundezas. Segundo ela, muitos haviam tentado encontrar esse tesouro, mas nenhum retornará para contar o que haviam descoberto. Dona Maria também falava de uma maldição. Quem ousasse perturbar a paz da lagoa seria consumido por ela. As vítimas não morriam simplesmente, elas se tornavam parte da lagoa, prisioneiras eternas de suas águas sombrias. Essas palavras assombravam os moradores, que evitavam até mesmo chegar perto do local. Apesar dos avisos, alguns ainda se aventuravam perto da lagoa, movidos pela curiosidade ou pela ganância. Muitos relatavam visões estranhas, figuras translúcidas caminhando sobre a água, olhos brilhando nas sombras e sons que pareciam vir de outro mundo. A lagoa parecia viva, observando cada intruso com olhos invisíveis. À medida que os anos passavam, a lagoa tornou-se um símbolo de terror.
As crianças cresciam ouvindo as histórias e aprendendo a respeitar seus mistérios. Mesmo assim, sempre havia alguém que desafiava as advertências, atraído pela promessa de segredos ocultos. E a lagoa sempre respondia. Certa noite, um fotógrafo ambicioso chamado Rafael decidiu capturar imagens da lagoa. Ele queria provar que as histórias eram apenas mitos, criados para assustar os desavisados. Armado com sua câmera e uma lanterna, ele se dirigiu ao local, determinado a desvendar o mistério. Ao chegar, Rafael sentiu imediatamente a atmosfera opressiva. Ele tentou ignorar o desconforto, ajustando sua câmera para capturar a escuridão. Quando tirou a primeira foto, algo estranho aconteceu. Na imagem, ele viu formas indistintas movendo-se na água, embora nada parecesse fora do comum ao vivo. Intrigado, Rafael continuou fotografando. Cada nova imagem revelava mais detalhes perturbadores, rostos distorcidos flutuando na superfície, mãos estendidas emergindo das águas e olhos brilhantes observando das sombras. Ele começou a sentir calafrios, mas sua curiosidade o impulsionava a continuar. De repente, a lagoa pareceu ganhar vida. As águas começaram a se agitar violentamente, e uma figura feminina surgiu, vestida com roupas antigas e encharcadas. Seu rosto era belo, mas seus olhos eram vazios, como buracos negros. Ela fixou seu olhar em Rafael, que ficou paralisado. A figura avançou lentamente em sua direção, deixando pegadas molhadas no chão. Sua voz ecoou na mente de Rafael, falando diretamente em seus pensamentos. Você não deveria estar aqui, disse ela, com um tom que misturava tristeza e raiva. Vá embora, ou se torne parte de nós. Rafael tentou correr, mas suas pernas não obedeciam. Ele sentiu o peso da presença da mulher crescendo, envolvendo-o em uma escuridão sufocante. Suas mãos começaram a formigar, como se estivessem sendo sugadas para dentro da lagoa. Ele gritou por ajuda, mas ninguém podia ouvi-lo. Nos dias seguintes, Rafael desapareceu sem deixar rastros. Sua câmera foi encontrada na margem da lagoa, com as fotos intactas. As imagens mostravam claramente a figura feminina e outras entidades sombrias. As autoridades tentaram investigar, mas os moradores locais se recusaram a cooperar, acreditando que qualquer interferência apenas enfureceria os espíritos. As fotos circularam pela cidade, gerando pânico entre os habitantes. Muitos começaram a relatar sonhos perturbadores, onde eram perseguidos por figuras sombrias vindas da lagoa. Outros diziam sentir uma presença sinistra observando-os durante a noite. A lagoa parecia estar expandindo sua influência. Dona Maria, agora muito velha, foi consultada novamente. Ela explicou que os espíritos estavam se manifestando porque alguém havia violado seu santuário. Eles não vão parar até que a ordem seja restaurada, disse ela, com uma expressão sombria. A lagoa exige sacrifício. Alguns moradores propuseram realizar um ritual para acalmar os espíritos, mas outros se opuseram, temendo atrair ainda mais desgraças. Enquanto isso, a lagoa continuava a crescer, suas águas engolindo partes da vegetação ao redor. Parecia viva, pulsando com uma energia maligna. Durante uma noite de tempestade, um grupo de pessoas reuniu coragem para realizar o ritual sugerido por Dona Maria. Eles levaram oferendas e cantaram cânticos antigos, tentando apaziguar os espíritos. No início, parecia funcionar, as águas se acalmaram, e o vento diminuiu. Mas então, algo terrível aconteceu. Uma onda gigantesca emergiu da lagoa, engolindo todos que estavam na margem. Os gritos ecoaram pela noite, e quando a água recuou, não havia mais ninguém. Apenas Dona Maria permaneceu, observando tudo com lágrimas nos olhos. Dona Maria foi a última pessoa a falar sobre a lagoa. Ela alertou os moradores para nunca mais se aproximarem do local, pois os espíritos estavam furiosos e implacáveis. Pouco tempo depois, ela também desapareceu, deixando para trás apenas suas histórias e os ecos de sua voz. Hoje, a lagoa é evitada por todos. As árvores ao redor secaram, e a área está coberta por uma névoa constante. À noite, dizem que é possível ouvir vozes sussurrando, chamando os curiosos para suas profundezas. Aqueles que ousam olhar de longe juram ver sombras dançando sobre a água.
As histórias sobre a Lagoa da Pampulha continuam a ser contadas, mas agora são sussurradas em voz baixa, como se os próprios espíritos pudessem ouvir. Muitos acreditam que os desaparecimentos foram punições merecidas, enquanto outros culpam a ganância humana por despertar algo que jamais deveria ter sido perturbado. Embora ninguém saiba ao certo o que há nas profundezas da lagoa, uma coisa é certa: ela não descansará enquanto houver alguém que desafie seus mistérios. A lagoa é viva, e seus guardiões estão sempre vigilantes, prontos para punir os intrusos. Agora, quando a noite cai, os moradores fecham suas janelas e evitam olhar na direção da lagoa. Eles sabem que os espíritos estão lá, esperando pacientemente pelo próximo desafiante. E talvez, algum dia, você também sinta o chamado da lagoa. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode